Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa série Direto no Ponto, para ajudar você a descomplicar o direito penal para a prova da OAB. E a nossa dúvida de hoje é: qual é a diferença entre erro de tipo e erro de proibição? Como identificar isso numa questão de prova? A primeira coisa que você precisa saber é os artigos que têm como base o erro de tipo e o erro de proibição. Respectivamente, são os artigos 20 e 21 do Código Penal. E a consequência deles é diferente. Se você olhar para o artigo 20, você vai perceber que o artigo 20 ele exclui dolo, permitindo punição a título de culpa se previsto em lei, enquanto o erro de proibição, ele isenta de pena ou reduz a pena. Isso nos mostra uma primeira diferença entre essas duas modalidades de erro. O erro de tipo, ele é trabalhado na esfera da tipicidade. Se nós estamos falando de dolo e culpa, nós estamos falando da conduta. E se estamos falando da conduta, a conduta no direito penal, ela é estudada dentro do fato típico. O erro de proibição não. O artigo 21 ele vai influenciar no terceiro elemento do conceito analítico de crime, na culpabilidade. Seja para retirar o crime, para fazer com que o sujeito não responda por crime, ou então para reduzir a pena dele. Agora, como diferenciar em uma questão de prova as duas modalidades de erro? Eu quero que você use uma fórmula muito simples para fazer isso. Eu quero que você entenda que o erro de tipo, ele se caracteriza como uma falsa percepção da realidade. O sujeito ele enxerga uma coisa, mas ele vê outra completamente diferente. Utilizando um exemplo muito clássico, muito livresco, que já foi cobrado na nossa prova, eu vou usar o exemplo em que o sujeito ele está carregando droga. Por quê? O amigo pede a ele para carregar uma determinada pasta, levar de um ponto a outro e diz que dentro dessa pasta tem documentos. O sujeito confia no amigo e leva a pasta. O que ele não sabe é que dentro daquela pasta tem maconha. Dentro daquela pasta tem 2 quilos de maconha, que o amigo dele pretende vender para outra pessoa. Esse sujeito que carregou a droga para ser vendida vai responder pelo crime de tráfico? Não. Por quê? Olha para o artigo 20 do Código Penal. O erro sobre os elementos constitutivos do tipo legal de crime exclui o dolo. O tipo legal do artigo 33 da Lei de Drogas, Lei 11.343, dentro desse tipo nós temos justamente esse elementar, a palavra droga. E esse sujeito ele está errando sobre uma elementar constitutiva do artigo 33 da Lei 11.343. A partir do momento que ele olha aquela situação, acredita que está carregando documentos, quando na verdade está carregando droga, ele não tem conhecimento daquela elementar. Se ele não tem conhecimento, como que vai existir dolo? Como que vai existir a vontade livre e consciente de carregar aquela substância para ser vendida se ele não sabe que aquilo que ele está carregando é droga? Olha de novo para o artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime, droga, no artigo 33 da Lei 11.343, exclui dolo, mas permite a punição a título de culpa se previsto em lei. O crime de tráfico não tem modalidade culposa. Sabe qual vai ser a consequência se uma questão dessa for cobrada na sua prova? O gabarito será: a conduta é atípica. Agora, imagine uma outra situação. Imagine que um sujeito ele chega no Brasil e ele venha de um país em que o uso de maconha é permitido. Chegando aqui no Brasil, no Carnaval, ele se depara no sambódromo com 30 pessoas usando maconha. E ele olha aquela situação e pensa: nossa, quer dizer que aqui também pode. Se junta àquele grupo e usa droga. Perceba que ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E essa é uma característica essencial que você deve perceber no erro de proibição. No erro de proibição, o agente sabe exatamente aquilo que faz. Ele não tem uma falsa percepção da realidade como no erro de tipo, mas ele acredita que a conduta dele não é proibida. Olha como é fácil. Ele acredita que a conduta dele não é proibida. Erro de proibição. Portanto, no erro de proibição, o agente ele sabe exatamente o que está acontecendo à volta dele. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele sabe que é droga, ele sabe que está usando droga, mas ele acredita que pode fazer. Olhe para o artigo 21, o erro sobre a ilicitude do fato. Não se trata de desconhecimento da lei. O erro sobre a ilicitude do fato isenta de pena. Claro, isenta de pena se esse erro ele for um erro inevitável. Ele for um erro plenamente justificável pelas condições. Agora, uma segunda possibilidade é de que esse sujeito poderia ter evitado aquele erro. Vamos imaginar que a questão dissesse para você que não era a primeira vez que ele tinha vindo ao Brasil, que no avião em que ele estava existiam folhetos informativos, explicando para ele, inclusive, que no Brasil o uso de drogas era proibido.
E esse sujeito ainda assim acreditou, porque não leu o folheto, porque não procurou se informar. Então esse erro dele no caso concreto, nessa segunda situação, poderia ter sido evitável. Isso vai fazer com que ele responda pelo crime, mas tenha sua pena reduzida. Portanto, no erro de proibição, diferente do erro de tipo, o agente sabe exatamente aquilo que faz, mas acredita que pode fazer. Acredita que a sua conduta é permitida. Ele não sabe que a sua conduta é proibida. E isso vai ser trabalhado no terceiro elemento do conceito analítico de crime, na culpabilidade. Se você gostou do vídeo, curte, inscreva-se no canal e até o segundo episódio.